Olá, estudante! Tudo bem com você? Que bom estarmos juntos aqui em mais um encontro no programa Se Liga na Educação. Para você que ainda não sabe, o meu nome é Magno Andrade, eu sou professor de língua portuguesa e hoje, para você, estudante do terceiro ano do ensino médio, nós vamos estar falando do conteúdo correspondente à semana 6 do PET 2. Então, pegue aí o seu material e acompanhe comigo a nossa aula sobre o artigo de opinião. Bom, portanto, hoje nós iremos reconhecer o que é e qual a estrutura do gênero textual artigo de opinião, além de praticar o conhecimento por meio de alguns exercícios. Vejam bem, então, hoje nós vamos falar sobre este gênero textual. Um gênero textual muito importante, principalmente para as mídias jornalísticas, porque este gênero textual, artigo de opinião, é muito mais comum de nós encontrarmos nos meios jornalísticos, tá bom? Mas antes, nós precisamos saber o porquê de estarmos estudando este gênero logo depois de aprendermos sobre o tipo textual dissertativo argumentativo. Vamos lembrar então, olha, nós estudamos na nossa última aula, no nosso último encontro, sobre o tipo textual dissertativo argumentativo. E agora, logo depois dessa aula, nós estamos falando sobre o artigo de opinião. Isso porque artigo de opinião é tipo textual? Não. Nós estamos falando de um gênero textual e eu já expliquei para vocês a diferença do tipo textual para o gênero textual. Porém, o artigo de opinião é um texto predominantemente dissertativo argumentativo. Como assim, professor? Pensa comigo aqui em uma receita de bolo. Quando a gente tem uma receita de bolo, por exemplo, nós temos alguns ingredientes que vão compor aquela receita para aí sim nós fazermos com que aquele ovo, aquela farinha, tudo separado, se junte e vire um bolo. Vamos pensar que o bolo, ele é o gênero textual. Como assim? Eu vou explicar. Vamos ver aí 5 ingredientes que normalmente a gente usa para fazer um bolo. Ovos, farinha, fermento, a gente pode pensar em manteiga e leite. Então, nós temos esses 5 ingredientes. Esses 5 ingredientes, eles são fixos. Eles estão ali e vão ser sempre, o ovo vai ser sempre o ovo, a farinha vai ser sempre a farinha. Porém, existem momentos sociais em que a gente precisa de um bolo. E cada momento social vai necessitar de um bolo diferente. O bolo que eu vou receber, com que eu vou receber um amigo meu na minha casa, é um bolo pequeno para eu tomar um café da tarde. Porém, este bolo pequeno para o café da tarde não é o suficiente para uma festa de casamento, por exemplo. Perceberam? Momentos sociais diferentes vão exigir bolos diferentes. Só que esses mesmos bolos são feitos com os mesmos ingredientes base, que são esses 5 que eu falei com vocês. Quando a gente pensa em tipo textual e gênero textual, é mais ou menos isso. Eu tenho, então, 5 tipos textuais fixos, que são os ingredientes, e eu utilizo desses ingredientes para formar textos que terão ali uma motivação social específica. No caso do gênero textual que a gente está tratando hoje, que é o artigo de opinião, o principal ingrediente para se fazer um artigo de opinião é o texto dissertativo argumentativo. É só o texto dissertativo argumentativo, professor? Não, eu posso utilizar de outros e a gente vai ver isso aqui ao longo da aula. Mas o principal ingrediente é o dissertativo argumentativo. Tranquilo? Vamos continuar então. Bom, vamos começar a pensar aqui numa definição. Artigo: texto narrativo, descritivo ou argumentativo. Matéria divulgada em jornais, meios comunicativos e revistas.
Opinião, demonstração de um pensamento pessoal em relação a algo ou alguém. Avaliação, julgamento. Assim, a gente chega na seguinte conclusão. Um artigo de opinião, então, é um texto cujo objetivo é emitir uma opinião sobre algo, alguém ou alguma situação social. Esta, gente, é a base de um artigo de opinião. É um texto, então, escrito que normalmente será veiculado por alguma mídia jornalística, tá? Então, eu posso achar artigo de opinião em revistas, em jornais, em sites, em blogs, tá? E este artigo, este texto, ele vai emitir algum tipo de opinião sobre algo que esteja acontecendo. É muito comum que os artigos de opinião eles sejam produzidos a partir de algum acontecimento social. Então, nós temos aí a pandemia. E aí a gente tem a quantidade de vacinas que em alguns lugares é insuficiente. O que o escritor vai fazer então? Ele vai escrever um artigo em que ele vai opinar sobre esta falta de vacina em alguns lugares. O artigo de opinião também, ele pode acontecer quando você vai falar sobre um assunto determinado, ou quando você vai falar sobre um livro. Tudo isso você pode produzir artigos de opinião para deixar claro para o seu leitor qual que é a sua opinião sobre aquilo. Tranquilo? Vamos continuar. O artigo de opinião é predominantemente dissertativo argumentativo, por ter como objetivo convencer o leitor do ponto de vista apresentado pelo autor. Por isso que ele é predominantemente dissertativo argumentativo, como eu falei com vocês. Lembra que uma das características de um tipo textual argumentativo, dissertativo argumentativo é justamente discutir sobre um assunto e convencer o leitor sobre determinada posição? O artigo de opinião faz justamente isso. Ele vai buscar, por meio de argumentos, meios de convencer o leitor do ponto de vista do autor sobre determinado assunto. Tranquilo? Então vamos. Este gênero é muito comum em jornais, revistas e blogs, já que na maioria das vezes trata de um assunto relevante para a sociedade. Falamos disso também aqui já. Um artigo de opinião, então, ele na maioria das vezes busca discutir assuntos que sejam relevantes para a sociedade. Até mesmo porque, se não for relevante, como que haverá leitura? Se não é relevante para a sociedade, automaticamente também não vai ter leitores. Então, o artigo de opinião sempre preza por isso, por ser um assunto relevante para a sociedade. E aí, gente, a gente vai falar agora das principais características relativas ao artigo de opinião. Primeiro, títulos criativos e polêmicos. Vejam bem, se o meu objetivo é atrair leitor, se o meu objetivo é ter acessos, por exemplo, quando a gente pensa em rede social ou em algum site, eu preciso de criar um título que chame a atenção do meu leitor. O título é a primeira coisa que o leitor vai ter contato daquele texto. Se o título for desinteressante, quer dizer então que o texto pode ser desinteressante. Isso na cabeça do leitor. E aí o leitor não vai ter atração para poder ler aquele título. Por exemplo, você vai numa biblioteca e eu já vi muitas pessoas que escolhem um livro pela capa, você acredita? Eu mesmo já vi, professor, esse livro aqui tem a capa tão feia, eu não vou ler ele não. Mas meu filho, você tem que ler, o importante é o conteúdo. Não, mas eu gosto de capa bonita.
pode ser uma forma de escolha. É a ideal? Não, não é a ideal. Mas, assim como nos livros, o artigo de opinião também precisa de estimular a vontade do leitor de fazer a leitura completa daquele texto. Por isso que os títulos são criativos e polêmicos. Por que polêmicos? Se eu vou falar de um assunto que é relevante para a sociedade, e se eu coloco ali como um título algo que talvez não vai criar nenhum tipo de polêmica, eu posso deixar de atrair o leitor. A polêmica, gente, é um grande atrativo para chamar as pessoas a ler, assistir algo. Você vai perceber aí, ao ler um jornal local mesmo aí da sua cidade, que normalmente os títulos são estrondosos, são chamativos. Você vai ver, por exemplo, na televisão, quando haverá uma entrevista com alguém polêmico, com uma pessoa que tem opiniões diversas, ou sobre um assunto que está fervilhando nas redes sociais, por exemplo, a chamada é grande. Por quê? Assuntos polêmicos normalmente atraem os leitores para aquele texto, tá bom? Temas atuais e de relevância para a sociedade. Como eu disse, é comum que nos artigos de opinião haja assuntos que sejam relevantes para a sociedade e que, assim, portanto, sejam também atuais. Você pode achar artigo de opinião que vai discutir algo que aconteceu há alguns anos atrás? Pode. Mas o mais comum de nós acharmos, de nós lermos, são artigos de opinião que vai discutir questões atuais, tá bom? Linguagem simples e de acordo com a variedade padrão da língua portuguesa. Isso aqui também é outro ponto importante. A linguagem, ela precisa de ser simples. Quando a gente fala de linguagem simples, nós estamos falando de uma linguagem que é acessível. Uma linguagem que, não importa o tipo de leitor que vai ter acesso àquele texto, a pessoa vai ler e vai compreender aquela leitura. Você já leu algum texto que tem muitas palavras diferentes, que a forma de escrita é muito diferente e que você não conseguiu entender nada do que aquela pessoa falava naquele texto? Este aí que você pensou é um exemplo de um texto que não tem uma linguagem simples e que, portanto, também não é tão acessível. O objetivo do artigo de opinião é ter o máximo de leitor possível e, por isso, a linguagem deve ser simples. Ser simples não quer dizer que esta linguagem desobedece à variedade padrão da língua. Então, além de ter uma linguagem simples, essa linguagem também deve respeitar a variedade padrão, tá bom? E textos com argumentos. Isso aqui, gente, é fundamental. Sem argumentos, não existe tipo textual dissertativo argumentativo. Portanto, em um artigo de opinião, é necessário que o autor daquele texto coloque argumentos com o objetivo de convencer o leitor daquele ponto de vista que o autor expressa. Isso a gente vai ver com mais detalhes daqui a pouco, tá bom? Continuando. Assinatura do autor. Diferentemente do texto padrão Enem, que você não coloca a sua assinatura, e se você colocar, você toma nota 0 na sua prova, o artigo de opinião precisa de ter uma assinatura. As pessoas gostam de saber quem escreveu o artigo de opinião. E já tem alguns jornalistas, algumas pessoas que escrevem artigo de opinião e que as pessoas leem só porque foi aquela pessoa que escreveu. Então, é importante que os artigos de opinião também tenham a assinatura do autor, tá? E outra característica importante é que estes textos podem ser escritos na primeira ou na terceira pessoa do discurso. Diferente também do texto padrão Enem, o artigo de opinião aceita a primeira pessoa do singular, que é o eu.
Então, no artigo de opinião, você pode falar eu acho, eu sei. Você pode utilizar da primeira pessoa, tá bom? Isso no artigo de opinião, beleza? Vamos lá, então. Estrutura do gênero artigo de opinião. Na introdução, deve ter a apresentação do tema, que é o assunto principal de que o texto tratará, e a apresentação da tese, que consiste no posicionamento do autor sobre aquele tema. Então, eu tenho o tema X e eu tenho o meu posicionamento referente ao tema X. Eu posso ter o tema tapete amarelo e aí eu tenho o meu posicionamento em relação ao tema tapete amarelo. Posso achar bonito, posso achar feio. Isso é o meu posicionamento. Perceberam a diferença? Portanto, lembre-se sempre que na estrutura do gênero, a introdução deve ter tanto o tema quanto a tese do autor. Continuando. No desenvolvimento, o autor deve discorrer sobre o seu posicionamento, na tese, e nesse momento do texto, o autor deverá formular argumentos que irão convencer o leitor de que a sua posição é a correta. E aí estes argumentos podem ser os mais diversos. Existem várias formas, vários meios de se criar a argumentação para um artigo de opinião. Já vimos então a introdução, já vimos o desenvolvimento e na conclusão o autor pode fazer uma síntese do desenvolvimento do texto e em seguida reiterar, ou seja, retomar a tese, retomar o posicionamento do autor. Ele pode também oferecer ao leitor uma proposta de solução para aqueles problemas discutidos. A gente vai ler aqui um artigo de opinião sobre o tema violência contra a mulher, tá? E aí vamos conseguir perceber melhor estes traços dentro do texto. Vamos lá. Chega de violência, e aqui a assinatura da autora, Débora de Souza Magalhães. A violência contra a mulher no Brasil vem aumentando assustadoramente. 61% das mulheres assassinadas são negras e 36% dos casos acontecem nos fins de semana por seus parceiros. As leis deveriam ser mais rígidas para os que cometem esses tipos de violência, ou então chegaremos a números ainda mais alarmantes. Muitas mulheres se casam e depositam toda a sua confiança em um relacionamento conjugal. Logo, pensam em separação, mas desistem ao imaginar que não teriam capacidade de viverem sozinhas. Seus ferimentos são muitos. Além dos físicos, existem os traumas psicológicos, com sequelas para o resto da vida. Em 2006, foi aprovada a Lei Maria da Penha, com o intuito de proteger mulheres de agressões, mas poucos foram os seus avanços. A violência ainda continua em diversos lares. Para ajudar as vítimas dessa violência desenfreada, é necessário ter mais delegacias, casas de apoio para as mulheres e projetos públicos que incentivem a participação da comunidade em denunciar os crimes e protegê-las. Bom, vocês perceberam, eu fiz a leitura mais breve desse artigo de opinião, justamente por causa do nosso tempo, tá? Mas vocês depois podem acessar e ler ele por completo. Aí nós temos, qual é o tema do artigo de opinião? Claro lá, principalmente pelo título, que o artigo de opinião, o tema dele é a violência contra as mulheres. E aí lá no primeiro parágrafo, a gente tem a tese defendida pela autora, que é justamente essa aqui, olha. As leis deveriam ser mais rígidas para os que cometem esses tipos de violência. Então, um dos posicionamentos que a autora tem no texto é que as leis precisam de ser mais rígidas, precisam de mudar aí a forma da lei. No desenvolvimento também nós pede para que a gente localize pelo menos 2 argumentos utilizados pela autora. A gente tem esta parte aqui, olha, que é uma constatação que a autora faz. Então, ela argumenta no sentido de como que a violência contra a mulher pode tomar sequelas para o resto da vida.
E aqui nós temos a citação também da Lei Maria da Penha, que pode ser considerada também um dos argumentos utilizados pela autora, principalmente quando ela fala que foram poucos os seus avanços. Por fim, nós temos qual é a proposta de solução do problema. E a autora fala que precisaria de haver mais delegacias e casas de apoio para as mulheres. Bom, gente, a gente conseguiu perceber, portanto, qual que é a estrutura do artigo por meio deste que nós lemos. Nós reconhecemos a estrutura deste gênero e praticamos o conhecimento por meio dos exercícios que fizemos juntos. Essas são as referências que eu utilizei. Muito obrigado pela companhia e pela participação e nos encontramos na nossa próxima aula. Até lá!